Então, hoje nosso webinar é sobre testes genéticos e fertilização in vitro. O título é Testes genéticos e fertilização in vitro podem evitar doenças genéticas? Então, vamos começar com a doutora Miri Thakur. Ela vai falar sobre opções de testes genéticos pré-concepcionais, exames de triagem, testes de câncer hereditário, testes genéticos cardiovasculares e testes monogênicos. A doutora Millie é médica. Ela é REI da Double Border e geneticista clínica. É fundadora e CEO da Genome Ally, médica assistente do Fertility Center e professora assistente da Michigan State University. Em seguida, a médica Sarah Arian falará sobre construção familiar para quem é afetado por doenças genéticas e também PGTM. Doutora Sarah Arian também é médica. Ela é REI no Boston IVF, Beth Israel Deaconess Medical Center. Ela também é instrutora de biologia reprodutiva na Harvard Medical School. E, por fim, também teremos aqui com a gente o Dr. Eric Foreman, que falará sobre aneuplodia relacionada à idade e PGTA. O Dr. Eric Foreman também é médico e diretor do Laboratório de Alta Complexidade do HCLD. Ele é diretor médico e diretor do laboratório do Centro Médico Irving da Universidade de Colômbia. E no final, vamos abrir para discussão Dr. Nabil Arash, nosso fundador da Progênesis, e eu, doutora Fernanda Pacheco, diretora de Assuntos Médicos da Progênesis. Vamos abrir a sessão para discussões. Encorajo todos vocês a enviar perguntas em nossa aba de perguntas e respostas e continuar no chat dizendo de onde e se você é paciente ou não, ou embriologista profissional ou médico, ok? Isso é tudo por enquanto. Eu vou passar a palavra à doutora Mili Thakur. Muito obrigada. Olá, pessoal! Hoje eu estaria falando sobre opções de testes genéticos pré-concepcionais. Minha posição é que sou a fundadora e CEO da Genome Ally, portanto, ofereço alguns desses e a maioria desses testes por meio dessa iniciativa. Todas as informações que irei compartilhar são pertinentes tanto para vocês, prestadores de serviços médicos, quanto para os pacientes. Assim poderemos ter alguma consciência sobre algumas dessas opções de teste. Próximo slide, por favor. Esta é uma lista de testes genéticos usados em uma clínica de fertilidade. Uma das principais coisas que quero que todos considerem hoje é que nossos pacientes que vêm às clínicas de fertilidade e estão tentando construir uma família são, em sua maioria, saudáveis e, em sua maioria, jovens. Portanto, nesse caso, eles geralmente não apresentam condições genéticas bastante óbvias. Portanto, o teste que temos para oferecer a eles é basicamente uma forma de triagem. Então, se você voltar um slide, por favor. Então, esses são os testes. Portanto, a triagem de portadores pré-concepcionais é um teste comumente usado. Outro teste que comumente usamos é a análise cromossômica, também conhecida como cariótipo. Depois, para a infertilidade por fator masculino, fazemos testes de microdeleção do cromossomo Y. Para mulheres que sofreram aborto espontâneo, existe um teste disponível para testes de produtos para concepção. E então, às vezes, testamos condições genéticas em que o paciente ou parceiro podem ser afetados, chamados de testes de distúrbios monogênicos. E, cada vez mais, estamos investigando testes de câncer hereditário para indivíduos que buscam opções de construção familiar. Próximo slide, então. Portanto, a triagem de portadores pré-concepcionais é um teste comumente oferecido.
Normalmente, nos dias de hoje, estamos fazendo triagem expandida de portadores panétnicos. Isso significa que estamos combinando vários distúrbios que podem ser rastreados em um único painel. Esses painéis podem variar entre 14 e 600 condições adicionais. Uma das coisas importantes para os pacientes no webinar é que temos cerca de 25 mil genes. Todos nós temos algumas alterações nesses genes, mas elas não afetam a nossa saúde. Mas somos portadores dessas condições, muito comumente. Portanto, essas condições são examinadas em indivíduos saudáveis para descobrir se são portadores de uma determinada condição e se são portadores e se vão engravidar de um parceiro ou de um doador de esperma. Precisamos ter certeza de que o parceiro ou o esperma do doador não é portador da mesma condição da qual estamos investigando. Uma das coisas principais é que o aconselhamento pré e pós-teste é muito importante. Este teste é feito para condições autossômicas recessivas, como expliquei antes, e também para condições ligadas ao X, que sabemos que geralmente são testadas em mulheres. Esses painéis são muito comumente usados, portanto, os parceiros masculinos geralmente não são testados para doenças ligadas ao X, porque geralmente não são afetados por elas, mas podem ser. Então, quando você oferece isso aos seus pacientes, isso é algo para ter em mente. Este teste é feito sequencialmente. Isso significa que você pode testar primeiro um parceiro e depois o outro parceiro, ou a maioria das clínicas está agora migrando para testes tandem, porque os casais querem saber imediatamente se são portadores e se há mais alguma coisa que devam considerar. Um dos conceitos que a gente ensina aos médicos que estão entrando na área ou pessoas que vão fazer esse teste é que um resultado negativo em um teste de triagem pré-concepção com o portador significa que o risco de ser portador dessa condição é extremamente baixo. E então o risco de ter um casal portador é baixo. Mas esse risco nunca é zero, porque o teste nunca é capaz de analisar cada pequena porção do gene. Portanto, o conceito de redução de risco é muito comum. E então, para os provedores, você sabe que a curadoria de variantes é muito, muito importante. Isso significa que a empresa de testes genéticos que oferece a triagem de portadores deve continuar pesquisando nos bancos de dados e certificar-se de que qualquer uma das novas variantes disponíveis esteja atualizada em seu sistema para que possam relatar melhor. Próximo slide. Portanto, este é um gráfico comum que usamos. Estas são frequências portadoras baseadas na origem étnica, e como você pode ver, com base na origem étnica do indivíduo, você pode ter uma frequência portadora diferente. Portanto, uma das condições comuns que procuraríamos é a fibrose cística. Portanto, em um ancestral europeu-americano, você sabe que a frequência étnica da portadora seria de 1 em 25 ou 1 em 29, embora se observarmos que numa população afro-americana, a frequência da fibrose cística pode ser de 1 em 65, e as doenças também são mais prevalentes num grupo étnico. Mas, agora, com uma mistura de populações, estamos agora fazendo um painel mais amplo, então ele captura tudo. Próximo slide. Então é disso que eu estava falando, que o teste, quando dá negativo, é altamente tranquilizador, mas não é uma resposta definitiva. Portanto, é uma redução de risco. Então, se você olhar, digamos, para uma pessoa afro-americana, a frequência de portadores de fibrose cística é de cerca de 1 em 65. O teste detecta cerca de 72% das alterações ou variações que podem existir, e a redução do risco do portador passa a ser de 1 em 232. Isso significa que a probabilidade de serem portadores diminui após o teste, e é isso que usamos na terminologia que usamos com os pacientes. Um teste negativo é um teste realmente reconfortante. Próximo slide. Esses são alguns dos aspectos técnicos para os provedores da próxima geração, e o sequenciamento de genes para regiões codificantes e junções de splicing são examinados. Eles estão apenas relatando variantes patogênicas ou prováveis patogênicas, de acordo com as diretrizes da ACMG. Eles não estão olhando para o gene inteiro, porque não é possível olhar para o gene inteiro, mas estão olhando para as regiões de codificação e junções de splicing muito importantes. Então, para o X frágil, para os médicos envolvidos, é muito importante procurarmos que o gene FMR1 do X frágil seja analisado com uma técnica chamada PCR, de repetição primária. Portadores prematuros são então confirmados com sequenciamento semelhante ao Sanger. E então, outra coisa importante a se observar, e você sabe que podemos discutir isso mais tarde, é como as repetições do AGG
Então, se você tiver repetições AGG no gene X frágil, então o gene for mais estável e testes mais recentes estão relatando isso, se estiverem na faixa de pré-mutação, e depois há outra condição muito importante, chamada atrofia muscular espinhal, e analisamos as variantes do número de cópias no gene SMNI, do gene SMN1, e isso é feito no sequenciamento da próxima geração, e depois confirmado por uma técnica chamada MLPA. Próximo slide. Agora, os resultados da triagem de portadores pré-concepcional, cerca de 1 em cada 2 indivíduos é portador de condição genética recessiva. Então, se 2 pessoas estão sentadas em uma sala, uma delas é portadora de uma doença importante, isso não afeta a saúde delas. Eles nunca saberão que são portadores, mas quando 2 indivíduos que são portadores da mesma condição se juntam, e o risco disso nas situações atuais, na maioria das clínicas, é de cerca de 1 em cada 50 casais serem portadores da mesma condição recessiva, e então correm risco reprodutivo sim. Isso significa que 1 em cada 4 filhos pode herdar o gene não funcional de cada um dos pais e pode ter uma doença, geralmente um distúrbio hereditário do metabolismo em que falta uma enzima, e então você conhece condições potencialmente fatais que podem acontecer. E então, cerca de 2% das mulheres têm mutação patogênica para condições genéticas ligadas ao X. Você sabe que o X frágil é um deles, a distrofia muscular de Duchenne é outro deles, e sempre falamos sobre opções reprodutivas para casais portadores. Assim, eles ainda podem ter uma gravidez natural, com ou sem exames pré-natais. Alguns casais portadores são casais portadores, o que significa que estão naquele grupo em que 1 em cada 50 vão apresentar um distúrbio, possibilidade de distúrbio importante. Eles podem considerar a fertilização in vitro com PGTM, sobre a qual a doutora Ariane vai falar. Eles podem conceber através do gameta do doador. Então, se ambos forem portadores da mesma condição, eles podem usar gametas de um doador para conceber. E então, algumas pessoas que você conhece tentam completar sua família por meio de outras opções, como adoção ou paternidade adotiva. Outro teste comum que usamos é a análise cromossômica ou cariótipo. Conforme você olha na tela, é uma imagem do cariótipo. O teste é a análise cromossômica. Basicamente, eles estão fazendo uma imagem dos cromossomos em algumas células do sangue, e isso ocorre através do crescimento dessas células e do desenvolvimento de um teste em cima delas. Ele analisa a neoplodia, o que significa cromossomos extras perdidos. Podemos observar exclusões ou duplicações maiores que 10 mb. Também podemos observar translocações ou inversões em que um dos cromossomos trocou de lugar com o outro. A taxa de detecção é muito alta e há menos taxas de falsos positivos neste teste. O tempo de retorno é de cerca de 7 a 10 dias. Normalmente analisamos este teste para perdas recorrentes de gravidez. Então, se um casal está perdendo gravidez após gravidez e nosso critério é se eles perderam 2 gestações, é muito comum perder uma gravidez. Você sabe que 5 a 10% das mulheres, infelizmente, terão uma perda durante a vida, mas se tiverem 2 ou mais perdas, procuramos este teste. Também procuramos este teste para fator masculino grave. Portanto, se a contagem do parceiro masculino for inferior a 5 milhões por ml, oferecemos este teste porque cerca de 10 a 15% dos homens com esse tipo de resultado terão anomalias nos seus cromossomas. E agora também fazemos esse teste cada vez mais para falhas recorrentes de implantação, significando que se eles estão passando por fertilização in vitro e transferiram muitos embriões e ainda não está funcionando, talvez haja algum tipo de cromossomo extra faltando ou deleção, duplicação em um cromossomo, que pode ser a causa, esse tipo de anormalidade. Próximo slide. Outro teste que fazemos é a microdeleção do cromossomo Y. Então, quando há azoospermia, isso significa que não há espermatozoides, ou se houver oligoespermia grave, isso significa menos de 5 milhões. Também examinamos com mais detalhes o cromossomo Y. Este teste é feito por teste baseado em PCR. Sabemos que o cromossomo Y no homem possui regiões importantes, genes importantes que ajudam na produção semelhante de esperma. Também ajuda no desenvolvimento dos órgãos sexuais masculinos. Portanto, se a contagem de espermatozoides estiver baixa, examinamos detalhadamente o cromossomo Y, e essas são algumas das condições importantes que procuramos. Esses são os genes que podem ser excluídos ou apresentar anormalidades. Se encontrarmos uma deleção em um gene chamado AZFC, então há um bom prognóstico para encontrar espermatozoides em uma biópsia testicular. Mas se houver uma eliminação de AZFA ou B, é improvável que o esperma seja encontrado, então
Você sabe que o casal é aconselhado com base nessa área. No próximo slide, o teste de produtos de concepção é outro teste. É feito na perda da gravidez, portanto, quando um casal perde a gravidez ou um indivíduo perde a gravidez, olhamos para os produtos da concepção. Eles são submetidos a testes para descobrir o motivo da perda. Existem muitos motivos para a perda da gravidez, mas um dos mais comuns é um cromossomo extra ou ausente que acabou de aparecer na primeira forma de gravidez, chamada embrião. Este teste é feito por análise de microarray de base de polimorfismo de nucleotídeo único e detecta neuploidia de cromossomo inteiro. Ele detecta triploidia, tetraploidia, o que significa cromossomos extras perdidos. Também procura exclusões ou duplicações com mais de 5 mb e então também procura uma condição chamada dissomia uniparental. Nesse caso, juntamente com a última amostra, também enviamos sangue parental ou esfregaço bucal, e isso ajuda a encontrar o progenitor de origem. Então você pode dizer: ok, se o cromossomo extra que falta veio do óvulo ou do esperma, enfrentamos um problema semelhante à contaminação de células maternas. Então, se a perda for apresentada e só contiver muitos coágulos sanguíneos do lado materno, eles não conseguem fazer o teste genético. Mas na maioria das vezes obtemos um resultado. 90% das vezes saberíamos se os cromossomos dentro da perda estavam ok ou não. Próximo slide. Então, os distúrbios monogênicos são basicamente quando há uma manifestação de uma doença em um indivíduo e podemos ir em frente, fazer testes de distúrbios monogênicos. Eu faço isso na minha prática porque, além de endocrinologista reprodutiva, também sou geneticista. Portanto, sou muito versada nesses distúrbios. Mas, na maior parte, os médicos não estão solicitando esses exames. E isso porque, você sabe, geralmente não temos indivíduos que procuram atendimento no sentido usual e que tenham doenças genéticas. Mas o aconselhamento genético é obrigatório antes de qualquer tipo de teste. Podemos fazer testes em um único local, onde, se a mutação familiar for conhecida, podemos fazê-lo no mesmo laboratório em que o membro da família fez o teste. Podemos fazer testes em cascata, significando que, se eu descobrir que o indivíduo está em risco de ter uma doença genética, podemos observar outros indivíduos em risco na sua família. Uma das mensagens para os provedores é que não usamos a triagem de portadores para testes de distúrbios monogênicos, e isso ocorre porque a profundidade dos testes é diferente. A triagem de portador é um teste de triagem e um teste de distúrbio monogênico. Queremos aprofundar esse gene, e então temos que estar cientes da variação do significado incerto. No próximo slide, por último, mas não menos importante, esses testes de câncer hereditário estão sendo solicitados cada vez mais. A maioria dos médicos de família não solicita esses exames, mas você sabe que agora estamos obtendo melhores resultados. Então, uma das coisas a fazer é um histórico familiar e a avaliação de risco de câncer. Eu faço isso bastante em minha prática, onde fazemos painéis multigênicos que estamos analisando como doenças hereditárias da linha germinativa que causam variações nos genes associados ao câncer. Você precisa de um bom aconselhamento pré e pós-teste. É uma obrigação, antes de você fazer qualquer tipo de teste de câncer, encontrar os genes certos que você está procurando no painel, e então você tem que ser informado, porque o risco de câncer meio que muda a trajetória de um paciente. E eles precisam agora ter uma abordagem preventiva. E isso salva vidas de verdade. Mas então eles têm que estar cientes de que existe seguro de vida e, você sabe, eles não podem ser discriminados no emprego ou pelo seguro de saúde, mas temos que ter um aconselhamento adequado antes que isso seja feito. Próximo. Portanto, isso é um resumo sobre as opções de testes genéticos. Estas são minhas informações de contato. Entre em contato se tiver alguma dúvida, terei prazer em tirar dúvidas no final. Obrigada. Muito obrigada, doutora Milita Kur, pela excelente explicação. Então agora vamos assistir a palestra da doutora Sarah Arian. Obrigada, doutora Fernanda. Obrigada por me receber. Estarei falando sobre testes genéticos pré-implantação no contexto da construção familiar, para aqueles que são afetados por doenças genéticas. Próximo slide. Portanto, gostaria de começar revisando a terminologia associada aos testes genéticos pré-implantação
para compreender as etapas necessárias para a realização dos testes genéticos pré-implantação. Discutir o que precisa ser considerado para diferentes tipos de PGT ou casos de testes genéticos pré-implantação, bem como ajudar a compreender as limitações e desafios tecnológicos associados ao PGT. Pode passar agora para o próximo slide? Portanto, PGT ou teste genético pré-implantação é uma opção para reduzir o risco de um distúrbio genético durante a gravidez, usando fertilização in vitro e testes genéticos ou triagem de embriões. Estaremos então transferindo os embriões dos quais não se espera que tenham a anomalia genética preocupante, ou os embriões não afetados. Assim, o PGT requer fertilização in vitro, bem como testes genéticos de embriões. Próximo. A definição ASRM de PGT, portanto, o ASRM, para nossos pacientes aqui, é a nossa Sociedade Nacional, a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, e o PGT é definido por um teste realizado para analisar o DNA dos oócitos ou dos embriões em estágio de clivagem ou embrião em estágio de blastocisto. Isso é feito para tipagem HLA ou para determinar anomalias genéticas. Existem diferentes tipos de PGT, incluindo PGTA, que é um teste genético pré-implantação para aneuploides, número anormal de cromossomos. Isso era anteriormente conhecido como triagem genética pré-implantação, ou PGS, que era a terminologia antiga. Existe o PGTSR, que é o PGT para rearranjos cromossômicos estruturais, como a translocação. O PGT também é feito para a tipagem HLA, ou correspondência de HLA e o PGTM, que é o foco da minha palestra hoje, é o PGT para distúrbios monogênicos ou de gene único, e isso era anteriormente conhecido como diagnóstico genético pré-implantação, ou PGD. Próximo slide. Então, quais são alguns dos requisitos para a realização do PGT? Além de fazer com que os pacientes sejam submetidos a IVF, fertilização in vitro, PGTM muitas vezes é necessário configurar o teste com FIV-HC, que é uma injeção intracitoplasmática de espermatozoides que está sendo realizada. Se o PGTM estiver sendo realizado, e isso é feito para minimizar a contaminação da massa de células do cúmulos, os embriões devem ser submetidos à biópsia seguida para teste genético das células da biópsia, seguida de criopreservação de embriões ou congelamento dos embriões, e depois prosseguir para a transferência de alguns embriões congelados. Próximo slide. Portanto, existem 3 momentos ou estágios diferentes nos quais a biópsia do embrião pode ser realizada: estágio do corpo polar, ou biópsia do corpo polar; biópsia de blastômero, que retira um blastômero de um embrião em estágio de clivagem, ou que não é tão comumente realizado atualmente. E há também a biópsia de blastocisto, que é a metodologia ou tecnologia mais comum usada para PGTM, e está envolvida. E você pode realmente avançar o slide das fotos para as imagens, por favor. Portanto, a biópsia do blastocisto envolve a retirada de 5 a 10 células da trifecta derm, essa camada, que é a parte externa do blastocisto, que se torna a futura placenta, causando danos mínimos à massa celular interna, que se torna o futuro feto e todas as partes do feto. E isso é novamente a técnica mais comumente usada. A biópsia do corpo polar pode ser realizada com a ressalva de que o corpo polar é altamente propenso à fragmentação e só pode ajudar na contribuição materna ou na contribuição genética materna para o embrião em desenvolvimento, e pode ser um pouco mais desafiador no cenário de distúrbio monogênico. Você pode avançar o slide, por favor, agora? Obrigada. Então, essas são apenas as imagens. E esta última mostra uma biópsia de blastocisto que é realizada a partir da trifecta e parte do blastocisto. Próximo. Então, quais são algumas das indicações para o PGTM? Historicamente, o PGTM tem sido usado para doenças de um único gene, incluindo doenças ligadas ao X. Algumas das mais comuns incluem a síndrome do X frágil, da distrofia muscular de Duchenne
e tem sido comumente usada para prevenir o nascimento de uma criança que sofreria de uma doença genética grave, principalmente nos casos de doenças infantis graves, altamente penetrantes e não tratáveis. Também é usado para variantes herdadas ou variantes de número de cópia. Agora você pode ir para o próximo slide, por favor? E assim, mais recentemente, com todos os avanços no campo da genética, as indicações do PGTM expandiram-se para uma vasta gama de outras indicações e condições, incluindo a sua utilização para doenças de um único gene que não se desenvolvem até a idade adulta. Portanto, existem condições de início na idade adulta, como a doença de Huntington e a doença de Alzheimer. Também é usado para genes de predisposição ao câncer, incluindo mutações genéticas BRCA e para doenças não fatais, mas potencialmente graves, que são aparentes no momento do nascimento. O PGTM também tem a vantagem de poder fazer seleção de sexo para distúrbios recessivos da ligação X. Ou seja, ao realizar o PGTM, embriões masculinos saudáveis não serão descartados e alguns embriões femininos portadores podem ser identificados e possivelmente usados para transferência, uma vez que não são afetados pela doença. Pode ir para o próximo slide. Assim, mais uma vez, com todos os avanços no campo da genética, como a doutora Thakur mencionou, com o rastreio de doenças hereditárias em relação ao câncer, com os avanços no rastreio alargado de portadores, o âmbito das condições para as quais o PGTM pode ser realizado avançou bastante. E como você pode ver aqui neste gráfico, de 2017 a 2021, houve um aumento de 2,5 vezes no total de ciclos de PGTM, bem como um aumento de 5,7 vezes nos ciclos de PGTM realizados para doenças oncológicas hereditárias. Próximo slide, por favor. Eu só queria revisar brevemente esta tabela e mostrar as 10 principais mutações genéticas e indicações para PGTM. Como você pode ver, o BRCA é o mais comum entre outros aqui. Então podemos ir para o próximo slide, por favor. Portanto, o padrão atual de prática para PGTM é usar uma haplotipagem direcionada ou análise de ligação usando marcadores polimórficos informativos introgênicos. Estes são SNPs ou SDRS, que são repetições curtas em tandem, e a configuração do teste muitas vezes leva várias semanas, com uma precisão que foi relatada como sendo superior a 98%. Próximo. Então, como nos preparamos para o PGTM? Como nos preparamos? Então, antes de iniciar o processo, os indivíduos que se beneficiam do teste PGTM se apresentam em uma clínica de fertilidade com um risco genético conhecido ou mutação genética e são afetados ou portadores de uma mutação genética específica durante todo o seu trabalho em uma clínica de fertilidade. E é muito importante que esses pacientes recebam aconselhamento genético extensivo antes de iniciar o processo. E isso deve ser feito tanto por um geneticista de laboratório quanto por um geneticista clínico. Portanto, os conselheiros genéticos da clínica precisam revisar com os pacientes a história natural e o curso da mutação genética, bem como todos os riscos reprodutivos, a viabilidade do PGTM e todas as outras opções reprodutivas. E uma vez que o paciente tenha confirmado que gostaria de avançar com a fertilização in vitro, com o PGTM, então o geneticista do laboratório teria que aconselhar os pacientes sobre a viabilidade, aspectos técnicos ou até mesmo desafios do PGTM, bem como ter um cronograma claro. Portanto, antes de iniciar o processo de fertilização in vitro, os laboratórios de genética que realizarão os testes precisarão elaborar um teste genético específico para a situação do paciente ou do casal, e, para isso, muitas vezes eles precisam de cópias dos resultados dos testes genéticos, bem como de amostras incluindo sangue, saliva ou amostras de DNA do indivíduo ou do casal e possivelmente de outros membros da família. E isso, obviamente, levará algum tempo.
E é por isso que a preparação para o teste normalmente pode levar várias semanas. Próximo slide. Então, quais são algumas das considerações sobre o PGTM? É importante saber que as variantes patogênicas na família precisam ter sido identificadas, o que significa que simplesmente ter um diagnóstico clínico da doença não será suficiente. Por esta razão, como mencionei, muitas vezes são necessárias amostras de familiares, quer sejam afetados pela mutação genética ou sejam portadores da sua doença. Às vezes, os pais precisam fazer testes. Parentes de primeiro grau, outros membros da família que às vezes podem ter que se submeter a testes genéticos e algumas das condições. E, portanto, dependendo da variante genética para algumas das mutações de novo, ou dependendo da disponibilidade e acessibilidade dos membros da família a serem testados, às vezes o PGT pode ou não ser realizado. Próximo slide. Então, algumas outras considerações. Com o PGTM, nem todas as variantes genéticas são iguais. Existem algumas mutações que são mais difíceis de detectar diretamente com o PGTM. Alguns deles incluem deleções de genes inteiros ou grandes deleções ou duplicações, inversões intragênicas, algumas microdeleções herdadas, variantes em genes com pseudogenes no contexto de uso de um gameta doador, receptores de gametas doadores. Essas condições podem tornar um pouco mais desafiadora a realização do PGTM. Próximo. Existem também variantes de significado incerto e, nestes casos, o laboratório de genética determinará a viabilidade do PGTM, com base caso a caso. Há também PGT para condições mitocondriais, e estas são condições causadas por mutações no DNA mitocondrial, e isso atualmente não é realizado nos Estados Unidos, bem como em muitos outros países, devido a problemas com resultados altamente variáveis, bem como heteroplasmia. Portanto, é muito importante que sempre verifiquemos e confirmemos com um laboratório PGTM que o teste pode ser realizado na situação específica do seu paciente, bem como discutamos com eles antecipadamente quais são alguns dos requisitos na situação específica do paciente antes de planejar o teste PGTM e antes de o paciente iniciar o processo. Pode ir para o próximo slide? O que mais precisamos saber para que o PGT não substitua e não deva substituir os testes pré-natais ou pós-natais após a gravidez ter sido alcançada? Você pode perguntar se há, para os pacientes, aqui, você pode perguntar se há riscos envolvidos na biópsia do embrião e se pode haver riscos envolvidos, embora geralmente mínimos. E o custo do teste PGT, dependendo de onde você pratica, em que estado você está e dependendo do tipo de variante genética e do tipo de teste que tem que ser feito, e dependendo também do seguro, isso é algo que pode ou não ser cobertos por planos de seguro. Próximo, por favor. Sobre o que precisamos aconselhar nossos pacientes. Portanto, nossos pacientes precisam saber que a fertilização in vitro com PGTM não garante uma gravidez, não garante de forma alguma uma gravidez saudável. Precisamos de ter certeza de que eles compreendem que os testes pré-natais ou pós-natais continuarão a ser recomendados após a gravidez ter sido alcançada. E isso inclui quaisquer testes de triagem ou testes de confirmação que devam ser feitos durante a gravidez. E uma coisa que é muito importante, e acho isso muito importante quando estou atendendo pacientes em aconselhamento de pacientes, é importante definir expectativas apropriadas, expectativas realistas, porque na realidade, obter e alcançar um embrião não afetado pode ser um desafio devido à quantidade significativa de atrito e a perda vai desde o estágio secundário até onde temos embriões testáveis que podem ser biopsiados. Então, próximo slide. Existem também considerações éticas que precisam ser discutidas com nossos pacientes, sim. Então, o que eles farão? O que os pacientes farão com seus embriões afetados? Eles se sentem confortáveis em descartar seus embriões ou alguns gostariam de mantê-los e apenas mantê-los congelados? O que farão se não tiverem embriões
não afetados e em condições em que o risco de câncer é maior para um determinado sexo, como a mutação genética BRCA, com o sexo do embrião antes de fazer uma transferência de embriões? Se a correspondência HLA estiver sendo feita, o que eles farão com seus embriões não afetados, mas não compatíveis com HLA? E, em geral, o que farão com os embriões restantes após de completarem a família? Eles se sentem confortáveis em doar seus embriões para outro indivíduo, outro casal, ou doá-los para ciência e pesquisa? Essas são todas as coisas que precisam ser discutidas com antecedência com os pacientes. A seguir, há também outra consideração ética importante que gostaria de abordar, porque este é um tópico extenso. E recentemente tivemos um painel de discussão sobre isso que foi apresentado no American College of Medical Genetics. Mas uma questão importante para nós médicos e também para os pacientes é o seguinte: se nós, como prestadores de cuidados de saúde, como médicos, podemos ou devemos transferir embriões geneticamente anormais a pedido do paciente. E este é um tópico extenso e definitivamente precisamos de mais políticas, regulamentos e diretrizes a serem implementadas. E precisamos de ter em conta os princípios da ética médica, incluindo a autonomia reprodutiva, bem como a justiça ou imparcialidade e a beneficência e a não maleficência. Mas eu só queria mencionar que, de acordo com a declaração e as diretrizes da ASRM, a transferência de um embrião que tem alta probabilidade de resultar no nascimento de uma criança com uma doença ou deficiência grave pode ser interpretada como médico causando danos ao facilitar o nascimento de um filho não saudável. Você pode ir para o próximo slide. Portanto, este é meu slide de resumo. Em resumo, o PGTM deve ser oferecido caso um risco reprodutivo significativo tenha sido identificado. A aceitação do PGTM pelos pacientes deve ser uma opção. Depois de discutir todas as outras opções e riscos reprodutivos, os pacientes, e digo todos os pacientes, deveriam realmente receber aconselhamento genético sobre sua condição específica de mutação genética e todas as nossas opções reprodutivas, como eu mencionei antes. Antes de se submeterem ao PGTM, os pacientes se beneficiam de aconselhamento genético não apenas antes, mas também depois da realização do PGTM, para revisar os resultados, especialmente ao tomar decisões de transferência de embriões. E, dadas todas as limitações e desafios técnicos que podem resultar em erros de diagnóstico embrionário com PGT, os testes pré-natais ainda devem ser oferecidos para todas as gestações concebidas através de fertilização in vitro, com PGTM, não apenas para confirmar os resultados dos testes embrionários, mas também para rastrear outras doenças congênitas e anomalias não relacionadas à indicação do PGTM. E por último, embora o laboratório de PGTM ou os conselheiros genéticos, os portadores de apoio e os pacientes estejam no processo PGTM, todas as clínicas de fertilização in vitro devem considerar a presença de geneticistas clínicos para aconselhamento dos pacientes. E isso pode resultar em um processo de gerenciamento de casos mais tranquilo, fluxos de trabalho mais eficientes, melhores experiências e resultados para os pacientes. Então, obrigada e discutiremos as perguntas ao final. Muito obrigada, doutora Sara. Então, agora, Dr. Eric Foreman, por favor. Ok, muito obrigado. Foram duas ótimas palestras. Esse teste genético na nossa área é muito abrangente, então fui convidada a falar sobre a área específica que foi mencionada brevemente nas outras palestras. São a neuploidia ou número incorreto de cromossomos, que é um fenômeno relacionado à idade, especialmente à idade do ovo. Entraremos nisso e no teste genético pré-implantação para neuploidias, ou agora chamado de PGTA, formalmente chamado de PGS, ou triagem genética pré-implantação, como era chamado anteriormente, mas o teste é visto como um termo melhor. Agora, por favor, você pode avançar no próximo slide? Então, eu acho que, tendo uma visão geral disso, onde todos nós estamos falando sobre o potencial de evitar doenças genéticas e, sabe, acho importante pensar sobre quais são nossos objetivos para fertilização in vitro, para testes genéticos. Portanto, nem todos podem concordar, mas acho que estamos na mesma página, no mesmo barco que a fertilização in vitro.
O objetivo é realmente ajudar indivíduos ou casais a atingir o tamanho de família desejado, com o bebê a termo saudável por vez. Embora minimizemos o estresse emocional que pode advir de ciclos fracassados, aborto espontâneo, gestações anormais, interrupções, se possível, minimizamos o risco de tratamento, que são coisas como síndrome de hiperestimulação do ovário, gestação múltipla e outras complicações. E fizemos um trabalho realmente bom, pois melhoramos as taxas de sucesso, agora com foco em torná-lo mais seguro e fácil de realizar, e em seguida minimizar a carga do tratamento. E esse pode ser um custo porque pode ser caro, nem sempre coberto, e também pela quantidade de tratamento que se tem que passar. Então, se puder acontecer o sucesso mais rapidamente, melhor. Então, mais uma vez, se estamos pensando em fertilização in vitro e usando testes genéticos com fertilização in vitro, esse é o quadro geral. Próximo slide. Sobre o PGTA. Então, sobre o PGTA, você sabe, fazemos muito isso em algumas clínicas nos Estados Unidos e em algumas partes do país. Não em todos os lugares, mas alguns lugares estão fazendo quase 100%. Nossa clínica, cerca de 80%. Mas eu sei que existem outras partes do mundo onde isso não é permitido ou legal. Mas acho que também é importante ter algumas noções básicas sobre o que é PGTA. Então, a neoplodia de cromossomo inteiro é onde há um cromossomo extra faltando. Isso não é realmente controverso. Isso é um fenômeno real. Essa é a causa mais comum de aborto espontâneo. E podemos inferir que é provavelmente a causa mais comum da falha de implantação de embriões, tanto no corpo naturalmente, como através de fertilização in vitro. E há muitas linhas de evidências diferentes apontando para a idade materna, a idade do óvulo, como sendo o principal contribuinte, e que correm risco de que esses óvulos que estavam nos ovários de uma mulher, antes mesmo de ela nascer, em qualquer idade, possam dividir seus cromossomos incorretamente. Mostrarei alguns slides sobre como isso acontece, mas cada vez mais erros ocorrem acima dos 37 anos ou mais, e essa é também a idade em que a fertilidade natural diminui mais rapidamente e o risco de aborto aumenta mais rapidamente. O risco de trissomia contínua é semelhante ao da trissomia 21, 13, 18. Esses aumentam principalmente a partir da idade materna, mas não há realmente nenhuma evidência de que as gestações de fertilização in vitro corram maior risco de mosaicismo, que é onde existe uma população mista de células normais e anormais. Existem alguns indivíduos que têm mosaicismo, existem síndromes. É muito raro algo como cerca de 1% ou mais das gestações em andamento, mas nunca foi demonstrado que aumenta pela fertilização in vitro. E não foi algo que, como o PGT, foi desenvolvido para eliminar semelhante com segmento completo, onde há uma porção de cromossomo extra faltando. Não achamos que isso seja causado pela fertilização in vitro, ou seja, mais comum na fertilização in vitro. E o PGT não foi projetado para eliminar isso. A maioria dos embriões vem de um óvulo, e todos os embriões vêm de um óvulo e espermatozoide que se juntam. E se tiverem o número correto de cromossomos, isso resulta em um embrião normal. E se as divisões para formar células filhas ocorrerem corretamente, isso é euploide. Se vier um óvulo ou espermatozoide anormal, que tenha um cromossomo extra faltando, novamente a maioria das células filhas, se não todas, quando se dividirem, terão o mesmo número de cópias. E então esta é uma suposição que alguns contestariam, mas acredito que a maioria dos embriões são totalmente euploides ou aneuploides. Pode haver alguns erros em algum mosaicismo. Novamente, podemos discutir apenas um número de cópias intermediário, que é o que foi inferido como resultado do mosaico. Então, quando o PGTA é feito, como vimos algumas fotos de biópsia, algumas células são biopsiadas. As células não são vistas individualmente como no cariótipo da palestra da doutora Thakur. Você pode realmente ver os cromossomos de múltiplas células. Isso não está acontecendo. Este é um teste molecular onde o DNA é amplificado e você não consegue dizer se é realmente um mosaico. É um número de cópias que está em algum lugar entre o normal e o anormal. Então, realmente não comprova a presença de células anormais. Portanto, essas são algumas das minhas suposições que se abrem para discussão. Próximo. Então, isso aqui está descrevendo o processo de meiose.
E a meiose é onde as células germinativas, como óvulos e espermatozoides, amadurecem e precisam dividir seus cromossomos. E isso está aparecendo em um ovo. Esse é o cinza. O círculo cinza na parte superior possui duas cópias de cada cromossomo e cada cromossomo possui uma cromátide, ou seja, duas cópias. E há duas divisões. A meiose, que acontece na ovulação, e o segundo pequeno círculo que se forma é um corpo polar e deve se dividir e ter cerca de um cromossomo que deve ir para o corpo polar. Deve-se ficar no ovo. Este é o círculo verde, e então a segunda divisão da meiose ocorre na fertilização, quando o espermatozoide chega. Esse é o cromossomo branco. Então, se você descer até a esquerda, verde, verde, isso também é meiose normal. E então, quando você ouviu falar sobre biópsia de corpo polar, é disso que estamos falando. Na verdade, isso não é mais feito tanto nos Estados Unidos, poderia ser uma outra discussão, mas você poderia realmente coletar amostras desses corpos polares dos pólipos e inferir o que o óvulo guardou, sabendo o que ele descartou, ou por completo. Mas o interessante é que há muitas maneiras diferentes e como isso pode dar errado. Então, ele pode jogar fora todos os cromossomos e não ter nenhum, e então não há realmente nenhuma oportunidade de consertar isso, porque não tem cópias daquele cromossomo. O esperma traz uma cópia, e isso é uma monossomia que está na seta superior esquerda e é chamada de não disjunção, que é considerada a principal causa de anticorpos. Na verdade, provavelmente não é pelo menos em humanos, mas essa é uma discussão mais longa, e a não disjunção que leva à trissomia também é mostrada na espécie rosa. Mas há outras oportunidades em que as cromátides se separam prematuramente, que na verdade isso raramente pode ser corrigido. Temos que ir até o embrião, mas o objetivo deste slide é que é meio complicado, porque erros podem acontecer. E à medida que os ovos envelhecem, eles ficam mais propensos a cometer esses erros. E um pensamento é que, novamente, os cromossomos se unem ou as cromátides se separam prematuramente, mesmo antes da divisão completa da meiose. Pode ir para o próximo slide? Então, este é apenas um estudo que fiz quando era bolsista, há muito tempo, mas isso mostra a não disjunção. Como uma caixa vermelha aqui, a separação pré-prematura das cistocromátides é a caixa azul. Ao observar microarranjos de corpos polares, estávamos prestes a mostrar que aquela não disjunção, que ainda está nos livros didáticos, acontece, mas na verdade não é tão comum, e há a separação das cistocromátides, que é provavelmente a mais que está causando a neoploidia relacionada à idade, como as mulheres envelhecem. Próximo slide. Ele mostra um exemplo de trissomia 13 do cariótipo anormal. A trissomia 21 recebe muita atenção, mas na verdade é uma síndrome muito mais grave. É menos comum, mas é uma das condições rastreadas em testes pré-natais não invasivos no início da gravidez. E isso fica claro como quando um cariótipo é feito, você pode ver claramente três cópias, pode verificar várias células, mas não é assim que parece quando o PGTA é feito. Próximo slide. E, novamente, mencionei anteriormente, mas apenas para reiterar o ponto de que a neoploidia aumenta dramaticamente com a idade materna. Aquela caixa azul à esquerda mostra o sucesso da fertilização in vitro com a própria idade, os próprios óvulos. E este é um slide antigo do CDC, há mais de 10 anos, mas o mesmo acontece basicamente agora. E a barra laranja aparece à medida que as mulheres ultrapassam essa idade. Mencionei 37 anos como sendo a idade em que as taxas de sucesso diminuíram drasticamente. E isso ocorreu quando não havia muitos testes genéticos de embriões e vários embriões estavam sendo transferidos, mas o mesmo aconteceria. Mas se usar óvulos de doadores ou uma mulher da mesma idade que usa seu útero para carregar, mesmo aos 44, 45 anos, tem taxa de sucesso muito semelhantes às de 30 e poucos anos. Então isso prova que não é o útero. Embora possa haver algumas mudanças sutis, provavelmente não é o esperma, porque essas mulheres, à medida que envelhecem, também seus parceiros envelhecem junto com elas. Além disso, em média, é principalmente o ovo. E mesmo que a gravidez ocorra naturalmente, alguns diriam: bem, talvez a fertilização in vitro cause essas anormalidades por causa da estimulação.
Talvez o óvulo que não teria sido ovulado seja normal, realmente não há boas evidências para isso. E em todos os dados sobre o risco de abortos, trissomias que vêm de gestações naturais, e esse risco aumenta dramaticamente se a gravidez continuar. O risco é muito maior no final dos 30 e início dos 40 anos. Próximo slide. E então, estamos pensando novamente no PGTA, e essa é uma breve apresentação. Há muita coisa sobre a qual poderíamos conversar, mas quero dizer que é importante obtermos o resultado correto, porque é por isso que a triagem não era um bom termo. Se o embrião for chamado e implantado, a maioria dos centros não transfere. Embora você tenha ouvido anteriormente alguma discussão sobre transferência, a maioria não testa novamente, apenas descarta. Este é um resumo de vários estudos que analisaram o reteste para fins de pesquisa, não para uso clínico, apenas para avaliar a confiabilidade. E você pode ver, são empresas diferentes, laboratórios diferentes que, você sabe, quando o embrião euploide é testado, novamente, nem sempre, mas geralmente, volta a neuploide, às vezes mosaico, e a maioria das clínicas agora se sente mais confortável transferindo mosaico, às vezes até a neuploide completo. Então, aquele embrião era realmente um mosaico. Existe um falso positivo, o aneuploide. Há uma barra azul ali, quando o reteste do aneuploide significa que era originalmente aneuploide. Teria sido considerado anormal, mas em uma nova biópsia, voltou normal. Então, novamente, é um daquelas situações de falso positivo, falso negativo. Mas interessante, os mosaicos não se relacionam realmente, como muitos deles voltam normais, alguns voltam em mosaico e alguns voltam completos aneuploides. Pode ir para o próximo slide. Portanto, houve um bom estudo publicado por Julia Kim sobre uma plataforma de sequenciamento de próxima geração que fez rebiópsias às cegas. E à medida que a tecnologia melhorava, naquele slide anterior, eu estava mostrando a confiabilidade, na verdade, nas formas anteriores de testes genéticos pré-implantação que não usavam necessariamente sequenciamento de próxima geração e não chamavam resultados de mosaico. Lembre-se de que eu disse anteriormente que o objetivo era realmente descobrir se havia uma normalidade cromossômica completa, mas a tecnologia melhorou e usa um sequenciamento direcionado e recortes e um pouco além do que eu acho que é a discussão aqui. Mas se feito com muito cuidado, ainda não é perfeito, mas altamente preciso. Aqueles que não são normais, muito frequentemente, 99% voltam ao normal e os anormais voltam totalmente na faixa do mosaico. Então, com melhorias no campo, nesse campo, eu acho que médicos, clínicas e pacientes deveriam estar olhando para a validação. Isso pode refletir de forma confiável qual é o estado do embrião e da grande maioria das suas células. E mesmo se amostrarmos a parte externa e tentarmos inferir qual é a parte interna, próximo slide. Então, havia versões anteriores de testes genéticos pré-implantação ou triagem naquela época que usavam tecnologias anteriores, como algo chamando FISH, onde os cromossomos individuais foram marcados com fluorescência e eram uma célula. Como feixe. Foi aquela biópsia do blastômero que a doutora Arian mencionou? Houve muitos problemas e, sabe, não funcionou. E estudos randomizados mostraram que não estava melhorando os resultados, o que foi bem frustrante e um grande retrocesso. Mas não é que o conceito de testar e saber se o embrião é normal ou não tenha valor. Acontece que o estágio da biópsia provavelmente não era o estágio mais seguro e a tecnologia não era precisa o suficiente com métodos mais recentes e mais abrangentes. E finalmente houve alguns estudos mostrando melhorias nas taxas de implantação e de nascidos vivos, mas na verdade já eram há 10 anos, e nenhum desses três estudos realmente usa sequenciamento de próxima geração. Portanto, o mosaicismo não fazia parte do diagnóstico. Os embriões que seriam chamados de mosaico agora provavelmente teriam sido chamados de normais ou transferidos. E então esses ensaios clínicos randomizados, houve críticas, porque todos eles mostraram
Analisaram pacientes que produziram blastocistos que tendiam a ter um grande número de ovos que tinham múltiplos blastocistos disponíveis para biópsia, que geralmente acontecia em um único centro, que foi pioneiro em fazer grande parte deste trabalho em biópsias e testes. Naquela época havia muitas transferências novas e a tecnologia era mais receptiva a isso, e era feita em um único centro. Não se tratava realmente de mosaicismo. Próximo. Então houve este ensaio multicêntrico, quando o sequenciamento da próxima geração foi lançado em vários países e vários laboratórios que analisaram o sequenciamento da próxima geração, esperando que essa tecnologia fosse melhor, e isso mostraria que o PGTA realmente melhora os resultados. E, de novo, é frustrante para aqueles que acreditam que o conceito pode funcionar. Há alguns que simplesmente pensam que a biópsia não é segura, que a tecnologia nunca será precisa o suficiente. Mas eu acredito que, se for feita corretamente, pode melhorar os resultados. E se isso realmente não mostrou sucesso quando foi dividido em faixas etárias, mostrou maior gravidez ao vivo e em andamento para a faixa etária acima de 35 anos. Mas esse realmente não era o design ideal. Então é um pouco trapaceiro voltar e ver as coisas dessa maneira. Mas, novamente, há muitas razões pelas quais isso pode ter acontecido. Um, uma proporção significativa dos pacientes randomizados para receber PGTA não foi transferida. Mas muitos desses pacientes tinham um embrião na faixa do mosaico, que agora a maioria de nós, com aconselhamento, diria que, se não o fizerem, se esse for o único embrião disponível, teremos nascidos vivos e eles teriam sido transferidos e isso teria melhorado o resultado naquele grupo, naquele PGTA. Além disso, há preocupações sobre a confiabilidade do ensaio. Diferentes laboratórios genéticos, que tiveram experiências diferentes. A idade média era de 33 anos e mais de 40%, apenas 43% dos embriões eram normais, o que realmente não se ajusta ao tipo de taxas ou proporções de aneuploidia que são normais, ou anormais, que nós estamos vendo, o que mostrarei daqui a pouco. Então, algumas descobertas preocupantes. Este é o ensaio randomizado que eu realizei novamente há mais de 10 anos, que analisou a transferência de um único blastocisto de um embrião normal e estava usando um método diferente de PCR em tempo real. Mas neste estudo, a idade média era 35 anos e quase 70% eram normais, enquanto naquele ensaio START, a idade média era ainda mais jovem, mas significativamente menos eram normais. Então, ao resolver um problema, todos os laboratórios de ensaios de PGT são iguais? Eu não acho. E se já chamamos de embriões anormais, isso é um problema e pode não estar ajudando. E este é apenas um exemplo de que você conhece dois diferentes. Da direita, o laboratório de genética com o qual trabalhamos, onde até os 39 anos a proporção de anormais é inferior a 40%, mas a situação mudou. Mesmo com menos de 35 anos, apenas 60% são normais neste estudo publicado de mais de 12 mil embriões em um grande centro que possui seu próprio método PGTA. Então é preocupante que talvez em alguns testes, alguns embriões que estão sendo chamados de anormais possam ter potencial. Próximo slide. E houve um grande ensaio randomizado na China que recebeu muita atenção no New England Journal of Medicine, a revista de maior prestígio. O objetivo do estudo foi verificar se os testes genéticos pré-implantação poderiam melhorar o nascimento cumulativo, mas é realmente uma ferramenta de seleção. Na verdade, não podemos obter mais bebês dos embriões. Aqueles que evitam doenças, evitam a aneuploidia, removendo assim o aneuploide para que haja menos abortos espontâneos, talvez menos transferências que não funcionam, menos aneuploides contínuos. E este estudo também foi desenhado de uma forma que considero interessante e provavelmente não a maneira ideal de olhar para o PGTA. E agora, no próximo slide, veremos o seguinte: a maioria tinha pacientes jovens, com idade média de 29 anos. Então, isso é mais jovem do que a média da população que usa PGTA, geralmente. Mesmo que esses pacientes tenham tido 5 ou 7 blastos, já que fizeram biópsia de apenas 3 deles, que geralmente testamos todos eles e podemos selecionar entre eles. Portanto, eles não tiveram necessariamente a oportunidade de transferir todos os embriões normais.
E mesmo com tudo isso, tem sido apresentado como uma demonstração de que o PGTA não é necessário, mas melhora as coisas. Mas, na verdade, muito mais pacientes no grupo sem PGTA tiveram transferências que não funcionaram. Houve quase o dobro de pacientes que tiveram uma segunda ou uma terceira transferência e tiveram um número semelhante de bebês. Então, são muito mais transferências e cada transferência são semanas de preparação e emoção, e depois não engravidar? Então, mesmo nesta população jovem, houve muito menos transferências e houve menos abortos espontâneos, mesmo nesta população jovem, onde o risco de aborto espontâneo era de apenas 12%, mas foi reduzido significativamente para 9% com PGTA. E este estudo foi feito numa época em que o diagnóstico do mosaicismo era controverso e algumas dessas pacientes provavelmente teriam tido mais gestações contínuas e a diferença teria sido menor. Então, eu acho que se você fizer isso, se você interpretar esse estudo, pode ser interpretado de uma forma positiva para o PGTA. Próximo. Então, eu acho que é importante, como eu disse antes, que você saiba quando fazemos esses estudos, quando olhamos para o PGTA, que temos dados sobre quão preciso é o resultado e que sabemos que o resultado está correlacionado ao status do embrião, sejam estudos cegos de rebiópsia, ou o que é chamado de estudos de não seleção ou de valor preditivo, basicamente transferindo embriões, fazendo uma biópsia e depois executando a biópsia mais tarde e vendo se teria sido chamado de anormal, teria resultado em um nascimento vivo. Isso é preocupante e quase nunca deveria acontecer nesse estudo em particular. Isso nunca aconteceu. Não significa que nunca aconteceria, mas deveria ser muito raro. Mas resultou em muitos abortos espontâneos que poderiam ser evitados. Próximo slide. Ok, acho que é importante que nós olhemos para os nossos próprios dados. Pode variar com o tempo. Não deveríamos ter taxas de aneuploides realmente altas em pacientes jovens e doadores. Devemos validar novamente nossos embriologistas que fazem biópsias e ter certeza de que estão fazendo-as corretamente. Rebiópsias às cegas devem ser consistentes. E apenas um exemplo de laboratório. Mas este slide, na verdade, eu não atualizei de uma apresentação que fiz há algum tempo, mas em pacientes jovens, cerca de 80% dos embriões devem ser normais ou transferíveis se transferirmos embriões mosaicos. No próximo slide, eu acho que vocês sabem que um grande benefício é que finalmente estamos vendo uma transferência quase universal de um único embrião. Finalmente, a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva se posicionou que, se o embrião fosse normal, você deveria transferir um de cada vez. Há muito tempo que eles dizem que você deveria transferir um embrião, e na maioria dos lugares estamos transferindo dois, três. E então, para pacientes em idade reprodutiva mais avançada, esses pacientes têm gestações de maior risco, e às vezes haveria dois normais e eles teriam gêmeos ou mesmo trigêmeos. Portanto, não é necessário uma doença genética, mas ajudou a melhorar a segurança, reduzir a carga e também ajudar a planejar o futuro, sabendo o que mais você congelou. Próximo. E este está mostrando, não muito tempo atrás, quando eu estava em meu treinamento, a transferência de um único embrião era realmente rara, menos de 10%. E isso provavelmente acontecia principalmente porque eles tinham apenas um embrião. Como na maioria das vezes vários embriões estão sendo transferidos, e agora em todo o país sem leis ou requisitos absolutos, acho que estamos em algo como 80% de transferência de um único embrião, em algumas clínicas 100%. Quando pensamos em conhecer o PGTA e usá-lo para evitá-lo, você conhece a anomalia genética. E eu acho que há um papel e deve ser oferecido desde que as limitações sejam descritas. Então, mesmo pacientes mais jovens, eles geralmente se beneficiam da abordagem de congelamento total, eles podem ter uma resposta mais alta. Será muito difícil mostrar benefício. Portanto, não é absolutamente obrigatório, não deveria ser obrigatório. Mas para pacientes que desejam ter mais de um filho e querem saber o que congelaram, é razoável. Vários estudos mostram agora que, para o grupo mais velho em idade reprodutiva, há uma taxa mais elevada de nascidos vivos por transferência. O que é, mais uma vez, importante, uma transferência falhada é realmente difícil e alguns pacientes atrasam ou nem voltam.
menor taxa de aborto e também pode ser útil que se você estiver tentando ter um segundo filho 2 anos depois, talvez não consiga criar outro embrião normal. Portanto, se você tiver apenas um, talvez seja melhor fazer outra coleta de óvulos antes da transferência. Com óvulos doados, não há realmente nenhum benefício comprovado, e esperamos que 85% ou 90% deles sejam normais. Mas se for usar um transportador gestacional, acho que é algo que realmente deveria ser fortemente considerado. Muitas portadoras de bebês vêm de estados onde a rescisão pode nem ser legal. Portanto, embora o risco seja baixo, é outro risco que podemos minimizar. E a perda recorrente faz sentido, especialmente se sabemos que é devido a gestações cromossomicamente anormais. Mas não há grandes estudos que comprovem isso. Seria bom ver. Próximo. E como vimos antes, como se eu não pudesse garantir um bebê saudável, você ainda deveria fazer testes. E ele não consegue detectar todas as mutações ou mesmo pequenas variações no número de cópias. Se não houver óvulos normais ou embriões normais, ele não pode melhorar isso. E então não é muito eficaz em cada um, como 43 anos, onde é muito, muito difícil fazer pelo menos um embrião normal. E depois, idade paternal avançada, não falamos muito sobre isso, mas é considerado acima dos 50 anos. Sabe-se que há um risco de novas mutações que poderiam acontecer aleatoriamente e não algo que está sendo transmitido. Portanto, mesmo que os painéis de triagem mencionados pelos médicos sejam negativos e não contenham nada, algo novo pode se desenvolver no esperma e o risco aumenta. Essa talvez seja a direção futura do PGT. Podemos captar essas coisas de forma confiável e não ter falsos negativos, mas não podemos necessariamente evitar o risco. Se usarmos o esperma de alguém na faixa dos 50 anos, esses riscos ainda serão muito baixos, mas não podemos sequer minimizá-los. Próximo. E como ouvimos antes, há muitas críticas ao PGTA de que você está descartando ou jogando fora embriões. Acho que isso está mudando. Em minha clínica não descarta mais nada automaticamente. Garantimos que os pacientes que decidem se nunca transferiram os embriões, ou embriões com mosaicos estão sendo transferidos e se saem muito bem, e até mesmo aneuploides. Este é um estudo em andamento em Stanford, mas algumas clínicas estão dispostas a receber e transferir embriões aneuploides. Próximo. Desculpem, foi meio longo, mas em resumo, o ART-IVF moderno costumava transferir vários embriões e ver o que funciona. Mas agora com a transferência de embriões únicos, Freezel, não entramos em tudo isso, mas minimizando o OHS, a hiperestimulação ovariana e o risco de múltiplos, ficou mais seguro e podemos finalmente fazer uma transferência quase universal de embriões únicos. Algumas pacientes podem não ter uma transferência, mas novamente haverá menos transferências Freezel que evitarão alguns abortos clínicos que talvez permitam que as pacientes tentem novamente mais cedo, em interrupções ou gestações anormais em curso. Você pode transferir embriões anormais como último recurso, portanto, eles devem ser mantidos até que o casal tenha certeza de que não precisa dos embriões. E não podemos realmente mitigar o risco da idade paterna avançada, que acabei de mencionar ao final, mas essa é uma área que esperamos que seja alvo de investigação e desenvolvimento futuros. Então, isso conclui minha palestra. Acho que há mais um slide mostrando minha equipe na Colômbia, mas ficarei feliz em tirar dúvidas com o restante desse excelente painel. Obrigado. Obrigada, Dr. Eric, pela sua excelente palestra, muito detalhada. Obrigada. Então, agora vou abrir para discussões, ok? Eu sei que a doutora Mili Takur já respondeu algumas perguntas, mas vou ler assim mesmo, porque dessa forma poderemos discutir e essa pergunta poderá servir também para outras pessoas que possam ter dúvidas semelhantes ou iguais. Então, temos alguns pacientes, mas acredito que a maioria são médicos, embriologistas ou biólogos que trabalham em unidade genética dentro de centros de fertilização in vitro, ok? Portanto, a primeira pergunta para a doutora Mili e também para a doutora Sara é a seguinte: qual é o teste recomendado para uma mãe em potencial com diagnóstico de síndrome de Cruzen? Gostaria que você explicasse um pouco, doutora Mili Takur, o que é essa síndrome, como fazemos o diagnóstico
e como você aconselharia esse paciente em seu consultório. Esse paciente está procurando fertilização in vitro. Sim. Portanto, a síndrome de Croson é uma condição genética autossômica dominante com uma mutação no gene FGFR2, que é importante para o desenvolvimento dos ossos e da pele. Portanto, é um diagnóstico clínico que é confirmado por testes genéticos. Então, o gene mostra uma mudança e as opções para uma mãe que já tem uma síndrome de Croson seria que, por ser uma condição de desenvolvimento autossômico, metade dos nossos óvulos carregará a mutação. E assim, uma em cada duas crianças corre o risco de ser afetada. Veríamos esse paciente, faremos aconselhamento genético para ele, onde discutiremos as diferentes opções. Ainda podem optar por ter uma gravidez natural e fazer exames durante a gravidez, mas também podem optar por algo que a doutora Arian mencionou, que se chama IVF, ou FIV, em português, com PGTM. É como um teste em que os embriões são produzidos pela combinação de óvulo e esperma. Então, a mulher tem que passar por medicamentos injetáveis durante 2 semanas, retiramos os óvulos e os cultivamos no laboratório para se tornarem um embrião com 5 ou 6 dias de vida. E então retiramos algumas células da camada externa do embrião, fazemos a biópsia e depois testamos o gene FGFR2. Mas, tal como o Dr. Foreman mencionou num dos seus slides, quando fazemos testes num indivíduo, num adulto ou numa criança, temos milhões de células para investigar. Mas quando fazemos testes em embriões, temos apenas 4 ou 5 células. E então temos que desenvolver o teste para essa família. Então, para aquela mãe, nós aconselharíamos e depois desenvolveríamos o teste para ela. Portanto, somos capazes de analisar os embriões em busca dessa mutação genética, porque existe muito menos células e usamos uma técnica chamada de amplificação do genoma completo. Temos que fazer o desenvolvimento do teste por meio de ligação ou mapeamento cariótico. Portanto, nós temos que realmente rastrear a mudança genética. E dessa forma fica difícil ler a mudança genética exata, mas também somos capazes de desenvolver uma árvore genealógica e vincular esses genes a certos STRS, que são repetições simples em tandem, e então seremos capazes de dizer com bastante precisão se o embrião a possui. Então os resultados voltarão onde diríamos que este indivíduo teve 5 ou 6 embriões submetidos, saberemos que o embrião número um tem alteração genética ou não, e então isso será para cada um dos embriões. A maioria dos indivíduos, a maioria das mulheres, também testará o embrião para PGTA, mencionado pelo Dr. Foreman. Então, queremos ter certeza de que eles não tenham a mudança genética para Crowson, mas também que todos tenham a quantidade certa de cromossomos. Portanto, procuraremos PGTA e PGTM e depois escolheremos o embrião que seja normal para ambos. Normalmente, a eficácia ou a precisão do teste, porque estamos olhando para algumas células de um embrião, varia de 92% a 99%. Tem que ser contado ao paciente. O aconselhamento tem que ser feito para que a gente consiga ler com bastante precisão. Mas é um teste em uma estrutura microscópica. Mas a maioria dos pacientes passará por todo esse processo e poderá ter uma gravidez bem-sucedida se passar por isso. Essa foi uma excelente resposta. Na verdade, você acabou respondendo a minha pergunta, que seria: se você cancelasse o PGTA de um aneuploide junto com o diagnóstico da doença monogênica. Sim. Você sempre recomenda? Sim, sempre recomendamos. Não importa a idade do paciente. Não importa a idade do paciente. E isso é feito principalmente por dois motivos. Uma delas é que o distúrbio do gene único está sendo herdado pelo padrão autossômico dominante. Mas então os cromossomos estão se juntando aleatoriamente. Existe um risco relacionado com a idade, mas mesmo para pacientes jovens, com menos de 35 anos, existe o risco de falta de um cromossomo extra e o aneuploide ainda está lá. Então, estamos encontrando embriões que são normais para essa condição genética, como a síndrome de Crouzon, mas eles terão cromossomos extras faltando. E muitos laboratórios estão agora fazendo testes onde primeiro procuram PGTA, descobrem quais desses são os embriões que têm o cromossomo correto e depois testam o cromossomo para o distúrbio monogênico. Então, às vezes, é feito em sequência.
Eu só queria acrescentar que, se você pensar nisso do ponto de vista de custo-benefício, de logística e também de forma ética, quero dizer que os pacientes já estão passando por todo o processo de fertilização in vitro e fazendo os testes. A última coisa que você deseja é transferir um embrião que seja neuploide, mas não afetado por essa mutação genética. Portanto, como o Dr. Eric mencionou, é melhor oferecer e executar ambos. Impressionante. Dr. Nabil Arash, se quiser interromper e se quiser acrescentar algo, por favor. Não, acho que a doutora Takura explicou isso muito bem. A neuploidia e a mutação genética única são 2 eventos separados, eles não necessariamente estão relacionados, então e os benefícios são, às vezes, pacientes que têm um número muito limitado de embriões e precisam fazer vários ciclos. Provavelmente é melhor olhar para a euploidia primeiro, para descartar as aneuploidias, e depois focar apenas em adicionar mais. Depende da necessidade de um paciente específico. Cada paciente é diferente, mas para aqueles pacientes que têm muitos embriões e podem arcar com o custo do teste, eles podem testar tudo, e isso economizará tempo. Se é tempo, ou ter pelo menos um embrião para transferência, então é uma questão que depende caso a caso do que é mais importante no momento e para aquele paciente. Mas eu tenho uma pergunta para o painel. Na verdade, é um comentário que foi levantado pelo Dr. Awadala a respeito de 6 discrepâncias entre PGTA e gestações. O que vocês acham? Bem, ele disse: "É uma tendência crescente. Não sei, não tenho certeza se essa é uma afirmação realmente precisa, mas qual seria a fonte da discrepância entre os resultados fornecidos por muitas gravidezes em termos de gênero?" Então, eu agradeceria se você pudesse. Sim, eu posso falar sobre isso. É uma área que me interessa. Então, sim, acho que é como você disse, é difícil saber. Como ele mencionou, poucas pessoas relatam ou publicam sobre isso, mas acho que o Cooper Genomics fez uma revisão das discrepâncias que apresentaram. A ASRM, não sei se foi publicada, não apenas discrepâncias sexuais, mas outras. E, e há vários pontos diferentes em que pode haver uma discrepância em relação ao sexo, novamente. Ou, sabe, por outros motivos. Então, quero dizer que esse processo é complicado. Então, a partir da biópsia, certificando-se de que a biópsia é do embrião que você conhece, rotulado, como e vai para aquele tubo que está rotulado adequadamente e é enviado para o laboratório PGT, e que eles amplificam esse DNA e ele permanece com esse número daquele embrião exatamente. E então, na reação, qualquer que seja o teste que eles usem, está correto e se correlaciona com o embrião, que para o sexo deveria ser em torno de 99,9%. Então você conhece bioinformática, a entrada de dados que são transcritos corretamente em algum tipo de relatório, que volta para o médico, e então você seleciona um embrião para transferir, e aquele embrião é aquele que você sabe que foi para a biópsia, e isso chega no paciente, e esse paciente definitivamente engravida daquele embrião. Então, então, um erro é algo que pode acontecer a qualquer momento. Então, pode haver no laboratório de embriologia uma discrepância de que o embrião que foi cortado, a biópsia que foi analisada de alguma forma, não é realmente daquele embrião. Quer dizer, ninguém quer falar sobre essas coisas, esses erros, mas os laboratórios de embriologia são lugares complicados e ocupados, e isso não deveria acontecer. Deveria haver verificações claras para ter certeza. Da mesma forma, pode haver novamente um erro de entrada de dados no laboratório, PGT. E também, dependendo. Estamos fazendo cada vez mais transferências de embriões congelados no ciclo natural. Geralmente são transferências de embriões congelados. Dizemos às pacientes para não tentarem engravidar naturalmente, mas é possível que uma paciente engravide naturalmente a partir de um óvulo que ela ovula, e o embrião transferido, na verdade, não resultou na gravidez. E acho que todas essas diferentes possibilidades acontecem e aconteceram. Então eu acho que quando algo assim acontece de novo,
Gosto de ser transparente com os pacientes, com os laboratórios. Acho que todos deveriam estar abertos e tentar todos juntos chegar à verdade. Então, o laboratório que está testando, como você sabe o sexo da gravidez? É NIPT? Isso está confirmado? Então, é ultrassom, é amnio, é CVS. Então, sabe, tenho certeza do diagnóstico primeiro, porque às vezes não é realmente uma discrepância. Talvez seja um NIPT falso positivo ou erro de entrada de dados cometido por alguém. Todos deveriam examinar atentamente a situação e depois. Quero dizer assim, que eu mencionei que isso está além do escopo do que a gente abordou antes, a ideia de usar SNPs. Eu acho que sim, você sabe que existe potencial, então, se parecer que há uma discrepância para obter DNA, se amnio foi realizado ou CVS, e comparado ao DNA que o laboratório de PGT muitas vezes armazenou, o DNA amplificado em excesso, e eles podem ver que não era aquele embrião, que era um embrião diferente. Não era nem mesmo um embrião irmão, então talvez a paciente tenha engravidado sozinha. Portanto, existem maneiras de chegar à verdade. Eu diria que provavelmente isso é o máximo que você conhece sobre a gravidez espontânea e não assistida. Eu gostaria de pensar que essa é a causa mais comum. Os outros são erros. Mas, de novo, houve uma revisão sobre isso pela Cooper Genomics. Acho que talvez a entrada de dados seja outra causa principal, porque há muitas etapas em que ela pode ser inserida incorretamente em um relatório ou em um EMR. Mas sim, agora eu vou dizer alguma coisa. Sim, o que eu ia dizer, a contaminação do material poderia contribuir para isso? Sim, poderia. Então, qualquer contaminação, se você conhece um embrião feminino normal e de alguma forma há DNA de um embriologista masculino, isso é teoricamente possível. Essa é outra área onde, se você usar corretamente, acho que os SNPs podem detectar padrões que parecem ter vários tipos de pais. Então, eu acho que no futuro alguns deles poderão ser detectados antecipadamente, se for um embrião não irmão, se houver contaminação. Sim, essa é outra explicação potencial. E então existem síndromes verdadeiras de reversão sexual que você sabe, que são muito raras. Mas quero dizer que esse tipo de coisa não precisaria ser investigado. Se for geneticamente um sexo, mas aparecendo como um sexo diferente no ultrassom. Mas então, o resultado genético deve corresponder ao que o laboratório de PGT encontrou. Obrigada. Obrigada, pessoal. Vou trazer alguns dados. Tivemos cerca de 80 participantes e tivemos 6 perguntas que foram respondidas online pela doutora Mili. Então, eu vou pular para 5 questões que ainda estão em aberto. Então, um comentário de uma médica que está parabenizando todos os palestrantes e agradecendo a vocês, palestrantes, por reunirem tudo e fazerem com que se melhorasse a nossa compreensão sobre genética. Então, a gente vê que, mesmo entre os médicos, a genética, o assunto da genética, esse campo de estudo ainda é difícil. Então, imagine só como isso é para os pacientes. Por isso, ainda precisamos de muita educação nesta área, e esse tipo de encontros e discussões, reuniões como essa são muito importantes. Portanto, obrigada. E, Dr. Foreman, bom, você disse que na sua clínica vocês não descartam mais nenhum embrião. Então, uma pessoa perguntou como você justificaria ou cancelaria um paciente que está pagando por armazenamento para um embrião aneuploide. E depois eu vou acrescentar outra pergunta de um médico do Brasil, meu colega, e esse médico perguntou se você considera transferir todos os tipos de embriões com mosaicismo. Sim, portanto, não que não descartemos nenhum embrião, não gostamos de descartar embriões automaticamente. Então não é como se eu achasse que algumas clínicas, talvez ainda fosse mais comum que se voltasse aneuploide, eles fossem descartados, talvez para termos armazenamento. Mesmo que os pacientes consentissem com isso, acho que eles talvez não entendessem completamente
até que eles passem. Então, nós apenas garantimos que você saiba quando, se eles tiverem apenas embriões aneuploides, eles assinam formulários para descartar ou doar para pesquisa. E não acontece assim sem confirmar, porque tem clínicas que não transferem aneuploides completos, mas tem clínicas que sim. Tem gente por aí que diz que há uma pergunta sobre a autocorreção da trissomia 13 no chat. Não faço se realmente veio de um óvulo que tem uma cópia extra do erro de meiose do cromossomo 13. Ah, que realmente não pode ser autocorrigido. Eu não acredito nisso. Novamente, se realmente tivermos resultados confiáveis. Mas há pessoas por aí dizendo essas coisas e o paciente deveria ter a capacidade de mover seus embriões se estivesse aberto à transferência, e depois aos embriões em mosaico, houve nascidos vivos, de muitos nascidos vivos agora, e quase nenhum que mostre qualquer evidência da descoberta do mosaicismo ou da descoberta de ter encontrado o número de cópias intermediárias com baixo nível de mosaicismo, tão baixo que em alguns estudos estão sendo exibidos basicamente da mesma forma que aqueles sem mosaicismo. Se você comprar embriões normais para nova biópsia, não é incomum que eles apresentem um achado de mosaicismo baixo em outra biópsia. Então, um mosaico alto, quero dizer, alguns laboratórios PGT diferenciam isso. Acho que o mais importante é que o laboratório PGT e seus métodos estejam confiantes de que isso não é como uma aneuploidia completa, onde todas as células são anormais, provenientes de um óvulo ou espermatozoide anormal. E essa é, de novo, outra área onde recortes de polimorfismo de nucleotídeo único, ou talvez outros métodos no futuro possam, sim, ajudar. Porque se for uma monossomia, por exemplo, você sabe que o número de cópias será baixo, mas também terá, você sabe, homozigoto para todos os SNPs. Então, eu digo que há maneiras de melhorarmos nisso. Então, basicamente, se estivermos confiantes de que é realmente um mosaico e que não foi causado por um erro miótico, estamos abertos à transferência. Isso é razoável, em geral. Você pode acrescentar algo, Dr. Nabil, sobre como observar sua classificação em mosaicos? Sim. Bem, na nossa perspectiva sobre o mosaicismo é um pouco diferente da opinião geral dos laboratórios. Minha opinião pessoal sobre o mosaicismo é que uma minoria muito pequena é, na verdade, o verdadeiro mosaicismo, e o resto é apenas um artefato. E já falamos sobre isso há muito tempo. Quando fazemos uma biópsia de embriões mosaicos, e nossa taxa é de apenas 2%, é muito baixo, já que só 20% voltam confirmados como sendo o mesmo mosaicismo. E isso é 0,5% no total. Então, se você dividir 2% por 5, você sabe que é uma fração muito pequena do que vemos em todos os relatórios, e toda essa teoria foram autocorreções, e você sabe que pode ser que estejamos simplesmente lidando com artefatos e ruído. E esse ruído nos testes pode vir de uma variedade de fontes. Temos comparado uma plataforma de sequenciamento e vemos diferenças claras entre mosaico e apenas olhando para a plataforma. Mas também, quando você olha para os embriologistas, analisamos mais de 140 embriologistas observando as taxas de mosaicismo, e então você vê uma variação de 0,5 a 5%. Então, há muitas fontes que criam esse ruído de laboratório para laboratório genético, de laboratório intravenoso para laboratório de fertilização in vitro. Então, na verdade, todos os estudos que fazem transferências de embriões em mosaico mostram se a maioria dos embriões de baixo mosaico, o que eles chamam de embriões de baixo mosaico, se comportam quase como uma classe de haploides, com uma diferença muito pequena. E sabe, pense em uma biópsia quase como um teste de patologia. Quando você entrega um slide a um patologista e que eles estão procurando, eles estão tentando avaliar aquele tecido e eles não têm nenhum outro tecido para testar. É apenas uma amostra, uma oportunidade única, e se alguma coisa nessa preparação estiver errada, pode levar a artefatos. Assim, dessa forma, a biópsia
É a mesma situação. Você tem um material muito pequeno, que foi preparado de certa forma, e está tentando conseguir a melhor chamada possível, o melhor resultado, mais fiel. Mas a realidade são as limitações que envolvem a preparação da amostra e a quantidade de DNA e tudo o que cria essa limitação com a qual você sempre, de uma forma ou de outra, tem que lidar. Você sempre lidará com o ruído. Talvez a tecnologia futura, como o Dr. Foreman estava dizendo, possa permitir uma melhor detecção de recortes, SNPs, STR e outras coisas, e talvez não invasiva, combinada com IA, e todas essas coisas possam permitir uma melhor detecção. Mas essa é a limitação com a qual estamos lidando. Com isso, eu queria acrescentar aos pontos de todos que me refiro ao papel do aconselhamento genético. Quero dizer, esses pacientes recebem aconselhamento genético extensivo quando planejam transferir um embrião em mosaico e, obviamente, dependendo do cromossomo envolvido, e também PGD International Society tem algumas diretrizes sobre que tipo de cromossomo e aneuploides você se sentiria mais confortável em transferir, em oposição àqueles que estão altamente associados ao aumento da probabilidade de anomalias congênitas. Sim, ok, muito obrigada. Outra questão que temos aqui é quão caro é o PGTM com fertilização in vitro se o seguro não cobre? Vocês podem responder? Sim, então eu posso cobrir essas duas questões. Acho que é uma questão de saber se é um painel PGT-MA ou se foi desenvolvido para a família. Então eu acho que o custo do PGT-M é alto porque tem que desenvolver o teste para cada família. Basicamente, o que acontece é que, como estávamos observando muito poucas células no teste PGT-M para o embrião, a maioria não consegue observar a mutação direta. Você tem que fazer linkage ou cariomapeamento, portanto, temos que desenvolver o teste para esse indivíduo específico. O processo de desenvolvimento do teste pode levar normalmente, na minha experiência, cerca de 3 a 6 mil dólares, e com base em onde você mora, haverá o custo da fertilização in vitro. Então, para que os pacientes saibam o verdadeiro custo de todo o ciclo, eles precisam saber onde moram, onde eles podem ir mais perto, quanto custa o ciclo de fertilização in vitro na região deles, e varia de lugar para lugar. Então, pode variar de 15 a cerca de 25 mil dólares na minha experiência. Você tem que saber o custo da fertilização in vitro, o custo dos medicamentos, adicionar o valor do PGTM, para ter uma noção real. Ótimo! E eu adicionaria que, como a Millie mencionou, minha prática é no estado de Massachusetts, que tem mandato de cobertura para a IVF. Então o valor acaba sendo muito menor. E dependendo do tipo de seguro, alguns seguros cobrem o custo do PGTM também. Então depende muito também do estado onde a pessoa mora. E eu também acho que dependa de cada seguro, porque temos seguros de funcionários que cobrem IVF, e daí a família só tem que pagar o custo do desenvolvimento do teste PGTM, ou ainda esse desenvolvimento pode até ser coberto também. Então, na maioria das vezes, quando trabalho com meus pacientes, eu escrevo uma carta de necessidade médica, como um atestado, e muitas vezes o seguro acolherá essa carta de necessidade médica e proverá a cobertura necessária, mesmo em estados onde não há mandato de cobertura. Mas esse foi um ótimo ponto, doutora Arian. Muito interessante. Muito bem, então estamos com 1 hora e 37 minutos de webinar. Acredito que foi um grande sucesso, muitas pessoas elogiando e parabenizando os palestrantes. E, e eu também agradeço e parabenizo vocês novamente pelo esforço de estarem aqui, pelo comprometimento, pois sei que pode ser difícil trabalhar e preparar slides e tudo mais. E eu sei que o doutor Eric precisa se ausentar em breve, então acho que está tarde aqui na Costa Leste. Sim, doutor Eric, você gostaria de dizer algo mais? Então, está tudo certo. É que como estou na Costa Leste, que está ficando mais tarde ainda. Então é isso, obrigado por me receber e foi uma ótima discussão. E acho que esse campo continua sempre, sempre melhorando e tornando tudo melhor para pacientes e famílias. Então espero vê-los em breve. Obrigada a todos. Entre em contato conosco se desejar ter conexões no LinkedIn,
ou por e-mail. Sim. Pessoal, só quero dizer mais 2 coisas, ok? Mais 3 coisas, na verdade. Então pedirei que vocês digam as últimas palavras. Então, nosso próximo webinar, a Progênesis está comprometida com a educação. Temos webinars toda segunda, quarta-feira de cada mês. São sempre às 15 horas, horário do Pacífico, e às 18 horário da Costa Leste. Às vezes, quando estamos na Índia, é um horário diferente. E também temos palestrantes renomados dos Estados Unidos, palestrantes do Brasil, palestrantes da Índia. E o próximo webinar será sobre o papel do trato reprodutivo feminino com o microbioma e a fertilização in vitro, em perspectiva. Além disso, convido todos vocês para visitarem a Progênesis em nosso stand 1713 na ASRM, ok? Na próxima semana. Essas são as 2 coisas que eu queria dizer. E a terceira coisa é sobre genes. Genes é a conferência organizada pela Progênesis. A doutora Mila Thakur foi nossa palestrante na última conferência, em maio de 2023. Então, de 31 de maio a 2 de junho de 2024, teremos a segunda versão da Genes Conference e convidamos todos vocês, todos os embriologistas, REIs, geneticistas, para que falemos sobre genética, REI, embriologia e todas as tendências na área de FIV ou IVF em inglês. Doutor Nabil, gostaria de dizer algo mais, acrescentar algo mais além do que eu disse? Por favor? Não, acho que você já disse tudo. Obrigado a todos pela sua participação. Talvez possamos dar voz à doutora Aryan e à doutora Thakur antes de encerrarmos? Sim. Muito obrigado por me receber. Isso foi ótimo e eu estou bem ansiosa para vê-los e conhecê-los pessoalmente na ASRM. E ansiosa para ter mais dessas conversas e webinars. Sim, da mesma forma. Obrigado. Muito bem a todos. Obrigado a todos por me receberem no painel. Para aqueles que estão participando de outros países, como vi alguns participantes do Peru, Brasil e da Índia, vocês sabem, eu adoraria me conectar e descobrir como os testes genéticos estão acontecendo nesses países e também nos encontrarmos na ASRM, se estiverem por lá. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau.